Tá, vamos então dar início na nossa grande jornada Mães Curadas, Filhos Felizes. E eu começo honrando a presença de cada uma de vocês, o trabalho de suporte, de parceria da Luane. E eu tenho certeza que nessa plataforma nós vamos partilhar de algumas transformações, de movimentos de cura. E ela é sagrada porque nós vamos estar falando daquilo que nós temos de mais sagrado. Nós vamos estar falando da nossa continuidade, que são os nossos filhos. E esse é um lugar que é muito divinizado. E eu quero já começar pedindo que a gente tenha uma senha para que a nossa jornada faça mesmo essa conexão. Que a gente entre em um centro vazio mesmo, sabe? Esvaziar até de conhecimentos. Porque na nossa jornada nós vamos adentrar na nossa história, nós vamos olhar para aquilo que precisa ser olhado. E estar nesse centro vazio vai ser muito importante. Nos esvaziar mesmo. E eu já convido você para fazer uma apresentação para você mesmo. Quem é você, né? De onde você veio? Então, eu sou a Val, eu sou filha do Valdeci, um nordestino, muito corajoso, por sinal. Eu sou filha da Zefa, uma paulistana, e eu aqui no Mato Grosso. Então, eu sou fruto da união dessas duas pessoas. E você também fale para você de onde você veio, quem foi esse homem e essa mulher que, de alguma forma, foram os condutores da vida para que você chegasse até aqui, onde você chegou. Então, quando eu olho para essas carinhas na plataforma, aqui nós não estamos só nesse número de pessoas. Aqui nós somos plataforma gigante. São muitas as pessoas que estão aqui, porque atrás de nós existe um homem, uma mulher, existe uma linhagem masculina, uma linhagem feminina. É muita gente. É por isso que falar dos filhos. Deixa eu pegar a minha malinha aqui que eu estava usando na live. Já pego a minha malinha. Falar dos filhos é a gente falar de uma malinha que já vem ali com algumas memórias, com algumas bagagens. Todos prontos, então, para começar a nossa jornada? Eu quero que vocês façam um movimento. Estou pronta, estou aberta para dar início à nossa grande jornada. Então, a gente tem gente lá, né, do sul, de Minas, de Goiânia, Mato Grosso, né? Então, se você chegou até aqui, é porque existe um propósito. E eu vou começar falando um pouquinho da minha história, depois a gente vai ter a oportunidade de se conversar. Quando eu entrei nas terapias, eu entrei porque eu queria salvar o meu filho. E acredita que eu achei que eu ia dar conta desse lugar. Então, eu comecei as terapias lá em 2000. Comecei com o yoga. E até hoje eu tenho paixão, né? Yoga é a medicina milenar do corpo. Do yoga fui para o reiki, para os florais de Bach, barras de Axel. Eu viajei bastante pelas terapias. Gosto muito de todas. Mas a minha formação mesmo foi biologia. A minha primeira graduação foi em biologia. Por muitos anos fui professora, que era um sonho do meu pai também. E aí, quando eu me vi diante de um grande desafio com meu filho, e foi um desafio muito grande mesmo, eu comecei a buscar conhecimento. Olha o que uma mãe é capaz de fazer, né?
E comecei, então, a minha jornada com as terapias. Mas foi com as constelações, lá atrás, que eu consegui encontrar algumas respostas. Eu consegui achar o suporte ali que eu precisava para enfrentar aquele grande desafio. E aí eu me entreguei nisso, no sentido de buscar conhecimento, formação. Eu moro no Mato Grosso. Ainda hoje aqui, formação, além de ser, a gente não ter muito acesso, temos muito poucas, mas ainda é bastante oneroso a formação. Então eu tive que buscar muito fora. Depois fui para a especialização, onde eu especializei em saúde sistêmica. E olha só, por que especializei na saúde? Por causa do sintoma do meu filho. Então, o que a gente vai partilhar aqui na jornada é algo gigante. Algumas pessoas aqui, quase todas eu tive contato, têm algum conhecimento como as constelações. Mas quando nós falamos em constelação, a gente parte lá do princípio de Bert Hellinger, onde ele diz assim: no sistema familiar, cada uma é uma estrelinha. Todos precisam pertencer e brilhar. Quando isso acontece no sistema, e aí cada um tem o seu lugar de força, esse sistema, ele fica forte, ó, porque estar no meu lugar de força, isso é muito curativo. Então, por isso que a gente fala, tem esse, vamos dizer, esse apelido, né? Constelação. E olhando para esse movimento, as constelações, que é uma abordagem bem sistêmica, ela parte desse princípio. Nós somos um sistema, no sistema familiar. Então, todas as desordens que acontecem, elas vêm desse lugar. Para nós falarmos em filhos, nós primeiros precisamos olhar para a nossa história, olhar para as nossas dores, para aquilo que precisa ser alinhado. Porque os nossos filhos, eles são a nossa continuidade. Apenas isso. Eles continuam uma história que a gente começou. E eles também continuam algumas dores que a gente não olhou. E a abordagem sistêmica, ela sempre vai falar de um campo, que é isso que eu quero que vocês acessem agora, e é o movimento que nós vamos fazer e já começar a interagir. A abordagem sistêmica, ela vai falar de um campo de memórias que nós trazemos. Todos os seres vivos trazem esse campo de memória. Então, as plantas, os animais, os seres humanos, existe ali um campo de memória que eles trazem, que é onde também acessamos pesquisas. Eu pego uma folha de uma planta, para mim que amo a biologia, você vai olhar ali para aquelas informações que ela traz para aquele armazenamento. E a mesma coisa são os sentimentos do sistema familiar. Então, nessa abordagem, nós vamos olhar para esse sistema familiar, para esse campo de memória que traz, para tudo aquilo que está armazenado ali, que vem de um sistema, para que você possa entender bem o que é acessar esse campo, a gente já vai começar uma prática. Por isso que eu pedi lá no grupo que todo mundo encontre um lugar tranquilo, que todo mundo encontre um lugar que ninguém incomode, para poder concentrar. Porque é o tempo todo mesmo fazendo terapia. O tempo todo de prática. E aí eu vou pedir para você se posicionar agora, de forma bem ereta. Depois a gente pode ficar mais folgadinho. Mas agora a gente vai precisar dessa postura. Isso. Eu vou pedir para você fechar levemente os olhos, ir para a respiração.
Vai sentindo a sua respiração. Visualiza à sua frente o seu pai e a sua mãe. Isso. Não importa se você conheceu ou não, se conviveu ou não. Apenas visualize. Nós vamos falar junto, mas ninguém, não importa o que o outro está falando. Eu quero que você diga em voz alta o seu nome. Eu sou, fale o seu nome. Então, eu sou a Val. Todo- Eu sou, eu Eu sou, sou. Fale sou a Fran. isso. Todo mundo agora junto comigo. Eu sou filha de. Fale o nome do seu pai. Eu sou filha de Eusébio. Isso. Eu sou filha de. Fale o nome da sua mãe. Eu sou filha de Teodora. Isso. Continua respirando, mantenha os olhos fechados e sente esse lugar. Qual é o sentimento quando você fala, quando você se apresenta e diz de onde você veio? Qual é o sentimento que aflora? Qual é a sensação? Não ter nenhum sentimento também é uma informação. E tá tudo bem. Devagar, pode abrir os olhos, vir para a tela. E você vai dizer aqui na plataforma, você vai dizer, eu, Val, filha da Josefa, do Valdeci, eu me senti. E o que você sentiu nesse lugar? Apenas isso. Vamos começar aqui com a Janice, a nossa escritora. Ah, tem que abrir o microfone. Tá fechado seu microfone. Tá fechado, Janice, seu microfone. Tá fechado, é. É, não tá abrindo, né? O que será? Tenta subir uma barrinha que tem na parte de baixo, roda o dedo de baixo para cima. Agora, Dedo. Isso. tá me Já ouvindo? abriu. Abriu. Sim. Viu? Agora deu. Ah, tô apanhando. Tá tudo bem. Eu, Janice, filha de Cláudio e Maria da Conceição, me senti amada, pertencente. Isso, que coisa boa, né? Gabi, Eu, Gabriela, filha de José Custódio e Edirlene, me senti pertencente. pertencente. Olha, Sim. olha só. Jaque, Não é coincidência, não, mas eu ia falar a mesma palavra. tá tudo Eu, bem. Jaqueline, filho de Vilmes e Benedita, me senti pertencente. Merian,
Eu, Merian, filha de Marli e de Dernival, eu não sei dizer qual foi o sentimento que eu senti. Não sei Tá tudo expressar. bem. Tudo bem, Miriam. Tá bom. Marlene, abre o microfone, Marlene. Precisa abrir seu microfone. Eu tô no notebook. Gabi, informa ela igual você informou lá no celular. Eu voltei para a primeira página, tem 3 pontinhos. Primeiro ou Passa o segundo dedo, né? e subir rolei o dedo de baixo para cima, tem o seu nome escrito, é só você clicar que aparece um tanto de informação na barra, aí você ativa o microfone. Deu certo? A Marlene sumiu aqui para mim. Vou aguardar ela se encontrar ali e a gente vai seguindo, tá? Aqui, vamos aqui. Solange, Eu, Solange, filha de Ladislau e Terezinha, senti muito amor e uma paz grande. Fran. Eu não falei que eu estava numa reunião? Eu não Oi, estava num curso? Fran, você fez nosso exercício de abertura? sim. Que você... Eu, Francisca Camargo, me senti acolhida Não, diante dos daqui a meus pouco pais, você vai dormir. Você já está filha de vendo? Teodora e Eusébio. Aqui, a irmã da Jaque, é que não tá seu nome, aqui na tela não aparece seu nome. Eu tô com a mãozinha em você. Fala seu nome, Eu sou Janaína, sou filha de Vilma Janaína. e Benedita, e eu senti o coração quente, acelerado. Coração quente, acelerado. Olha que interessante. A Marlene deu uma sumidinha aqui da tela? Tá. Na hora que a Marlene voltar, eu faço esse movimento com ela. Então, veja só. Quando a gente fez esse movimento bem simples, não importa qual foi o sentimento, qual foi a sensação, mas aqui nós acessamos um campo de informação. A gente acessou um campo. Qual é a sensação que eu sinto quando eu falo do meu pai, da minha irmã? Então, cada um sentiu um sentimento diferente e tá tudo certo. Que já é um movimento que nós vamos começar daqui para frente, não tem nada errado, mas eu posso curar algo. Então, por isso que a gente usa essa expressão, tá tudo bem. Nós sempre vamos nos referir ao acolher e não ao excluir. Seja qual for o sentimento, qual for a sensação. Quando a gente acolhe, tudo fica mais apaziguado, a gente consegue avançar. Então, eu vou começar o movimento sempre assim, ó, com a sua história, e aí a gente vem para o filho. O tempo todo nós vamos estar nesse parâmetro. Algo que eu olho na minha história, e aí eu venho aqui para o meu filho. Assim, acredito eu, ser uma dinâmica mais fácil, para que a gente possa olhar para o que precisa ser olhado, né? Por isso que nós vamos ter que trazer bastante o sentir aqui para acessar essas memórias que nós precisamos acessar do sistema. Até aqui tá tudo bem? Eu vou bem devagar para que a gente possa parar quantas vezes for preciso. Então, agora eu quero todo mundo indo lá para a sua história. Lá atrás, todo mundo indo lá para a sua história. Vou pegar aqui a minha malinha. Então, veja só. Um dia,
Um homem e uma mulher se encontraram lá atrás. E foi um encontro importante. Acredito eu ser o encontro mais importante da sua história. Então, esse homem, tendo conhecido ou não, encontrou com essa mulher. E desse encontro surgiu você. Então, você surgiu de um grande encontro. E foi bom, sim, senão você não teria chegado. Aqui eu vou abrir uma exceção para casos de estupro, para casos de violência, que a gente vai ver isso no final. Que é como é que olha para isso. Aqui eu vou falar normal, de um encontro e de uma mulher. Não importa se lá na frente, depois, eles se desentenderam. Mas aqui eu quero que você traga a Fran, a Solange, que já fizeram mentoria, vão para mais um degrau aí, para mais uma camada da cebola, acessando mais esse lugar. Então, vamos para esse grande encontro desse homem e dessa mulher, que foi um encontro importante. Esse masculino e esse feminino se encontraram e surge você. A mesma coisa, o mesmo movimento. Você e o seu companheiro, estando aqui ou não, estando junto ou não. Esse encontro foi muito importante para os nossos filhos. Mesmo que você tenha se desentendido depois, como diz minha mãe, mesmo que o pau tenha quebrado depois, mas foi importante. Porque esse homem, esse encontro aí, surgiu os nossos filhos. Então a gente começa acolhendo e dando o olhar que essa história precisa, tanto da minha história como da história dos meus filhos. Aí eu quero que você olhe para isso agora. Como que é olhar lá para o encontro que teve o seu pai e a sua mãe, tendo conhecido ou não? Como é olhar para esse lugar? Sabe que esse homem e essa mulher, eles eram pessoas normais. Eles também trazem uma história. Em muitos casos, pode ser que eles nem estavam disponíveis para ser pai, para ser mãe. E às vezes, talvez tenha alguém aqui na plataforma que o pai não esteve disponível para ser pai. Não esteve tão presente. Mas esse encontro, ele aconteceu e ele foi importante. E eu queria que você olhasse agora para esse homem, para essa mulher, não olhando para a sua história com eles. Quero que você coloque aqui as duas mãos no peito, as duas mãos no peito. E eu quero que você sinta a força desse lugar. Feche um pouquinho os olhos para você levar o sentir para o que a gente vai fazer. Inspira. E apenas sente esse movimento. Do encontro desse homem e dessa mulher. Eu recebi o que eu tenho de mais precioso. O que eu tenho de mais sagrado. Eu recebi o maior presente.
Eu recebi uma manifestação do universo. Desse encontro desse homem e dessa mulher, eu recebi um universo. Eu recebi uma grande força desse grande encontro. Eu recebi a vida. A espiritualidade que é a vida, a divindade que é a vida. E você vai sentir isso através da respiração. Porque quando eu inspiro ali a força que eu tenho, que eu recebo, a força da vida. A respiração me leva para esse lugar. Sente a força da vida. E repete comigo. Eu recebi o suficiente, a vida. Todo mundo? Eu recebi o suficiente, a vida. Eu recebi o suficiente. Como é estar nesse lugar? Como foi ir para esse lugar? Gratidão. As meninas que já estão num processo, como é cada vez ir para esse lugar? Eu tenho algumas pessoas aqui que já estão nesse processo. Lugar de força. Um lugar de força. Gratidão. Qual que mais de informação? Gratidão. Deixa eu sentir esse campo. Um lugar de gratidão. Força ou importância. É, Quando eu coloquei a mão no coração, né, as duas mãos, o pai e a mãe, senti ele bater assim tão forte que eu falei assim, eu tô sentindo realmente a vida que eu recebi. lindo, né? Arrepiou. Mais alguma informação, Jaque? Eu também, eu senti uma força, assim, importância, sabe? Me senti importante. Quando a gente vai trabalhar prosperidade, que é um dos temas assim que mais trazem, a gente sempre vai para esse lugar da vida. Porque esse lugar do sentir a força da vida é algo muito fenomenológico. E a gente, às vezes, não acessa isso aqui, do que a gente pode acessar. E olhar para os nossos filhos. Todo mundo nesse lugar, ó. Olhar para os nossos filhos. Olhar para a carinha de cada um. A gente está nesse lugar. Eu dei o suficiente à vida. Isso fortalece. A gente começa a sair de um padrão de exigência, de padrões de culpa. O principal, o que é mais sagrado para ele, a gente já deu. Só que eu só vou passar isso para o meu filho se eu sentir isso.
Se eu não sentir isso de onde que os meus pais me deram o suficiente, eu não vou conseguir passar essa força da vida. Porque a gente faz ressonância o tempo todo. Então, eu sempre faço essa brincadeira. Eu falo, todo mundo aqui nasceu no hospital. Todos nós aqui. Mas o pai e a mãe não quis a gente, deixou lá para adoção. Já fizeram a parte deles. Alguém pode cuidar, uma entidade, uma família, mas a vida não. Então, os nossos pais representam o portal, a força da vida. E esse lugar, ele é ilimitado. Tanto é que na abordagem sistêmica a gente trabalha vários segmentos, mas a gente vai aprofundando cada vez mais esse lugar para a pessoa se elevar cada vez mais. Então, quando eu olho para o pai e a mãe, eu entendo esse lugar. Puxa, eu recebi sim o suficiente. Eu me abasteço com a força, com a energia, com a vitalidade, com a pulsão, com a espiritualidade da vida. E aí, olhar para o meu filho é ver ele grande até. Puxa, ele recebeu de mim o que ele tem de mais sagrado, de mais divino, um lugar que é intocável, que é abençoado, que é a vida. Tá todo mundo conseguindo ir olhar para esse lugar, as meninas aprofundar um pouco mais esse lugar. Inclusive, a função de mãe fica mais leve, filho, tanto que eu consigo olhar lá para a força da vida que os meus pais me deram. Vai ser a mesma dimensão. Eu vou apenas reproduzir. Olha só, peguei os bonequinhos, só peguei mães. Só tem mulheres na plataforma. Eu vou conseguir usar meu filho. E é um efeito automático, ele também vai olhar para mim dessa forma. É uma ressonância, é algo maior. Tá tudo bem até aqui? Silêncio, né? Tá. Mas um movimento muito importante quando eu olho para essa história dessas duas pessoas. E agora, ó, respirem para o que eu vou falar. É o que eu vejo em todos os atendimentos. Onde estão as dores das crianças, dos adolescentes, dos adultos, onde estão os emaranhamentos. É quando eu olho para a história desses dois, pego as dores deles para mim. Então, olhar para o meu pai e para minha mãe, tomar tudo que aconteceu aqui, ó, entre os dois, isso me enfraquece, porque o filho nunca vai conseguir carregar essas dores daqui. Nunca. Isso é só para os pais que são grandes e são maiores. É muito difícil eu fazer um atendimento, e mesmo quem já está num processo aí, que já vem numa jornada, a gente olha para uma dor, aí quando a gente vai lá na causa raiz, que é o que a gente vai fazer na jornada, e não está lá alguma coisa que aconteceu entre esses dois aqui, e que você, de alguma forma, consciente ou inconsciente, pegou essa dor para você e carrega até hoje. Então, quando a gente olha assim para a história que o pai e a mãe teve, que eles foram pessoas normais, cheias de defeitos, é grandioso esse movimento, e a gente melhorar cada vez esse movimento. Eu deixo com vocês o que é de vocês. Então, a história do pai e da mãe é deles. Seja o que for que tenha acontecido, é deles. Tem uma história de uma colega que é uma história muito forte.
Olha o que aconteceu. Aos 15 anos, ela viu o pai, ela presenciou o pai matando a mãe com facadas. Isso foi muito difícil. A mãe morreu, o pai ficou preso por muitos anos. Nesse processo aí, nessa história, ela, né, claro, muito forte aquela cena, ela tomou essas dores para ela e ela sofreu muito, muito em todos os sentidos. Se casou, teve uma filha, exatamente na idade em que ela presenciou a morte do pai e da mãe, a filha começa a buscar suicídio, a se cortar também, embora uma coisa muitas vezes não tenha nada a ver com a outra, mas ali acontecia de tudo um pouco. Olha o que aconteceu na história, para vocês entenderem um pouco essa questão das memórias, né? Inconsciente, a filha olhava para uma dor da mãe, que sangrava muito ainda, e buscava a morte para morrer igual ao vovó. E quando ela entendeu isso, é que ela começou esse processo de cura, que foi uma jornada. Hoje ela trabalha com terapias. Inclusive, ela é de Minas. Nesse momento, ela mora em Minas. Então, quando ela começou esse processo de cura, só aconteceu porque a filha reproduziu essa dor de várias formas, com vários mecanismos. Então, o que que acontecia nessa história? Ela carregava uma dor do pai e da mãe. Em um movimento muito profundo terapêutico, ela foi aos poucos deixando com eles a história deles, devolvendo com eles, do jeito deles, como eles conseguiram lá, eles fecharam um ciclo. Mas o que que é dela nessa história? O que que é dela nessa história? A vida. E foi muito libertador quando ela conseguiu fazer esse movimento. Então, esse lugar aqui, olhar para o pai e para a mãe, por isso que eu pedi um bloquinho de anotação. As meninas que já vêm comigo há algum tempo, vamos buscar mais hoje. Então, olhar para a história do pai e da mãe é eu entrar nesse campo. Qual é a dor aqui deles que eu carrego de alguma forma ainda? Nós vamos ter a oportunidade de fazer movimentos sistêmicos, mas hoje eu quero apenas que vocês entendam a abordagem, até de uma forma um pouco técnica. O que que eu carrego desse lugar aqui? Na história do meu pai e da minha mãe, desde a minha infância lá, qual é a dor que eu peguei para mim de alguma forma? Aí eu quero que vocês olhem para isso e tente fazer alguma anotação se conseguirem. E tá tudo bem se não vir nenhuma lembrança, se não conseguir. E as meninas vão tentar buscar mais hoje, além daquilo que a gente já viu. Qual é a, a dor do pai e da mãe que vocês percebem que ainda trazem? E aí a gente vai passar uma vida mesmo olhando para isso, curando, alinhando, né? Alguma dúvida? A Marlene sumiu. Será que a Marlene não está conseguindo? Vou tentar falar com ela aqui, tá? Merian, tudo bem? Conseguiu? Tá conseguindo fazer? Tá. Então, olhe lá para a história de papai e mamãe Bom, tô e conseguindo sim. vejam o que é que aconteceu entre eles que você traz. A gente vai fazer isso em outros movimentos, ou em Ok. outros momentos, para a gente ver o que que eu trago inconsciente. Mas agora, para você entender bem, vamos para o consciente. Uhum.
Estão conseguindo? Aqueles que conseguem falar, não precisa dar muitos detalhes. Quem não conseguiu, vai tentando. Essas anotações eu quero que vocês, em todo encontro, nós vamos ter 3, tragam elas. Tá? Veja se alguém consegue trazer alguma coisa. Val, Oi? quando eu olho assim, né, pro meu pai e para minha mãe, eu acho que eu trago a dor do desentendimento dos dois, daquele desencontro, da incompreensão do momento de um e do outro, da aceitação desse momento, eu acho que é o que trouxe um rompimento da relação deles. É essa a dor que eu acho que eu trago. Nesse processo, você toma a dor da mãe? É como, é porque a gente sempre acaba tomando a dor de alguém ali, dos dois. A Assim, princípio, sim. fica com dó da mãe. Sim, né? A, Pega a dor da mãe. Uhum. a princípio, sim. Mas Uhum. depois de analisar das vivências, né, de buscar saber mais, aí tipo você vai vendo e olhando para o que o outro passou. Ele teve um É. momento dele, ele teve as dificuldades dele e ali os dois desentenderam. Então, é dos dois, né? Era Também está um... no processo também. Por isso, quando eu falo assim, tem algumas pessoas da tela que já vêm de um trabalho. Então, o que que a gente faz nesse encontro? E eu também faço isso. A gente tenta aí olhar, ampliar mais esse olhar. Percebe que você já observa mais coisas, né? Mais coisas Sim. vêm. Mais alguém? Hein, Val? Dá para Ah, ouvir? Deixa acesa, sim? Lívia. Eu não estou conseguindo me enquadrar aqui. Não está aparecendo a minha foto aí. Você está me Ah, vendo? a gente está vendo normal. Não estou conseguindo, não. Olha, assim, é como a colega falou aí, né? É, antes eu sentia muito a dor da minha mãe, né? A dor de tudo, de criar os filhos, de muita luta, de ser forte. Hoje não, hoje eu já consigo ver que é dela, né? E essa eu não posso sentir assim ela como coitada. Ela foi muito forte, foi o tempo dela, a história dela. Eu hoje já não vejo ela mais com tanta dor. Uhum. Mais É isso. alguém quer trazer? Jaque aqui. Eu comecei a analisar e sempre achei minha mãe muito submissa em certos pontos, assim, que ela poderia ter voz, poderia falar, né, articular. Mas aí com a fala da Francisca me fez pensar uma coisa, porque assim, ela vem de um mundo muito criativo também, que ela era muito criativa, e eu vivo nessa criatividade também. Eu gosto de criar, eu sou amante das artes, então eu percebo que esse lado criativo nos leva também para um pensamento floreado, né? Um romance floreado. Às vezes a gente acha que aquilo não vai acontecer com a gente, que as coisas acontecem tudo da forma que a gente quer, só que não é assim. É preciso falar, é preciso ter diálogo. Então, assim, agora com essa fala eu consegui posicionar o porquê da minha mãe ser tão calada em certos momentos que eu achava que ela deveria falar, que ela deveria perguntar ao meu pai, ó, por que que a gente não vai fazer isso? Por que que nós não vamos? Né? Eu quero ir, eu quero estar lá. Eu percebi assim, dessa forma. Podem ficar à vontade para falar ou não, tá? Então, quando eu olho para a história do meu pai, da minha mãe, a história que eles tiveram, eu ali na criança, o que é que eu olhei ali e eu peguei para mim?
E eu É carrego engraçado, isso até hoje. é engraçado. Pode falar, Janice. Eu não olhei a minha mãe com dor. A Gabi sabe disso. A Gabi é minha sobrinha. Nós somos criadas assim, a mulher é forte. Então, eu sempre vi minha mãe como uma fortaleza. Nunca senti dó. Nunca senti dó da minha mãe. Sempre a vi como forte. Mas a do meu pai, sim. Eu sempre olhei para o meu pai com dó, com pesar, com pelo sofrimento dele. Ele morreu muito novo, morreu aos 47 anos, e ele era alcoólatra. E a dor dele de não conseguir vencer essa Posso contar? doença, que culminou num câncer, essa dor do meu pai eu carreguei, sim, por muito tempo. Por muito tempo. A da minha mãe eu não carreguei, não. Acho que não. Vamos ver nesse decorrer se eu carreguei ou não. Né? De repente carreguei, não sei. Ainda não sei. Mas a princípio eu vejo que a dor do meu pai eu carreguei, sim. Você sabe, Janice, quando isso é muito forte, eu também, do meu pai. E até hoje, assim, com todo o processo terapêutico que eu acabei passando, vivencio muito isso. Toda vez que eu faço esses movimentos, gente, eu também faço comigo. Você falou aí, acabou de cair uma ficha aqui pesada. E aí, porque eu me vi um pouco ali na história, vocês percebem? São camadas, são camadas. Por isso que esses movimentos são tão curativos. Na hora que a Janice falou ali, ó, bicho, caiu uma fichona aqui do meu pai. Exatamente parecida a história. Muito parecido. Porque eu também via dessa forma. Então, por isso que a gente fala que a cura, ela é sim um processo, né? Quando ela falou assim, eu acho que ainda vejo. A gente vai percebendo algumas coisas. Então, uma história ali, né, que dele com a minha mãe, eu acabei pegando, carregando mesmo algo. E isso foi um processo para mim. Olhar para ele simplesmente como me deu a vida, deixar a história dele com ele. Inclusive a questão também do falecimento. Eu me vi na história. Vocês viram? Aqui. Mais alguém quer trazer? Tem gente com a telinha fechada, vou respeitar, tá? Mais alguém quer trazer algo, alguma coisa que acha que ainda traz? E tá tudo bem não querer trazer também. Aqui é Merian, tá tudo bem? Quer trazer Tá tudo algo? bem. Sim, eu vou compartilhar. Eu vejo assim na relação familiar a minha mãe como mãe do meu pai, não como esposa. Questão assim de ser mandona, de interferir, e ele tipo como filho em vez de ser marido, não tomar tipo assim posição, sabe? Tipo aceitar tudo do jeito que ela fazia e não se impor como homem. Você ficava com E dó aí, dele quando você via assim, ela toda mandona e ele só obedecendo? sinceramente, quando eu era criança eu não entendia, né? Depois que a gente pega uma certa idade que você volta a analisar assim as atitudes, né? E assim, acho que querendo ou não, a gente acaba puxando mais pro lado do pai, né? Igual no meu caso, eu acho que pelo jeito que da criação da minha mãe em relação a ele, eu acho que eu puxo mais pro lado dele, assim, a questão não sei nem explicar assim o sentimento, sabe? Mas assim, a forma que eu fui criada, eu acho que pela parte dele, às vezes ele, como você fala, a gente sempre tem uma dor, né? Acho que deveria ser diferente, já tem que ser grato pela vida. Mas eu acho que a forma que ele conduziu foi mais tranquila. Aqui, deixa eu ver aqui, é porque eu não tô vendo a carinha aqui. Eu acho que é porque o celular não tá, a câmera não tá. Então, veja. Tá, eu vou respeitar as câmeras, mas tá tudo bem, tá? Então, veja só, quando nós Hum. olhamos para a história do nosso pai e da nossa mãe, tudo o que aconteceu entre eles, e mesmo que não conviveu, aqui entra, né, as histórias das mães que criaram os filhos sozinhas, enfim. E a gente pega essa história, vou colocar um saco aqui, ó. A gente pega essas dores, eu carrego de forma consciente ou inconsciente.
E isso vai gerar desordens na nossa vida. E aí, essa história que eu carrego aqui, ó, ela vai refletir de alguma forma. Então, esse exercício, gente, é um orar e vigiar isso que a gente vai fazer agora. Isso é profundo, isso é curativo, isso é todo dia fazendo isso. É a gente olhar para a história. Ah, agora você está conseguindo aqui. É olhar para a história. Quer trazer a sua história? Quer trazer alguma coisa? É que não estava vendo sua carinha. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Então, quando a gente carrega algo dessa relação aqui do pai e da mãe, a gente carrega. Até porque tem muito amor nesse lugar aqui. O filho, ele tem amor pelo pai, pela mãe, mesmo que fale que não tem, mas tem. Às vezes é um amor que está na UTI, um amor que está doente, um amor que precisa de cura, mas tem. Quando a gente melhora esse lugar, ó, quem está no processo aí, melhora esse lugar e devolve para o pai e a mãe tudo aquilo que é deles, da história deles, isso traz leveza. E isso vai refletir nos nossos filhos. Porque quando eu olho para algo do meu pai, da minha mãe, quando eu carrego algo, aquilo é uma dor. Inconsciente, o meu filho olha para isso e ele repete. De alguma forma. Vou contar uma história bem bobinha, bem simples, assim. O meu pai tinha mania de colecionar relógios e aquilo me incomodava. Pai, mas que tanto relógio, meu Deus, que tanta tranqueira. Eu vivia falando essas coisas. Hoje o meu filho coleciona relógios. Você vê? Uma coisa boba. Meu filho repete uma coisa que eu excluía do meu pai. Isso vale para coisas mais sérias também. Outro dia atendendo um moço, ele falava assim para mim, Val, eu queria saber, um moço bonito, por que que eu não sou fiel? Falei, mas como assim não é fiel? Ah, todo dia eu tô com uma, mas eu gosto da minha namorada, não sei o que, uma confusão assim. Aí eu falei, aí eu fui na árvore genealógica dele, a gente fez uma triagem bem legal na árvore genealógica. Aí eu falei, mas quem aqui era infiel? Eu falei, meu pai, eu acho que é a pessoa mais fiel que eu já conheci até hoje. Tenho certeza que meu pai nunca traiu a minha mãe. Aí eu falei, então vamos aqui nessa árvore. Quem é aqui? Vovô. Vovô era raparigueiro. Ele falou, usou esse termo para mim. Então ele olha para o movimento do avô e ele repete. Aí olhando mais, estudando mais a árvore dele, aí ele fala assim, eu falei, mas será que esse lado, vou usar a expressão que você usou comigo, raparigueiro do vovô incomodava quem? Minha mãe até hoje não conversa com ele, porque minha avó sofreu, entende, ó? Minha avó sofreu tanto, tanto com ele. E minha mãe até hoje, ela não tem uma boa relação com ele, por causa disso. Olha para você ver. Então, aquilo que eu carrego, é só para entender bem esse lugar. Aquilo, é muito fácil saber aquilo que eu carrego, porque o filho, ele mostra. É muito fácil saber onde que está uma dor ali que precisa ser olhada, que de alguma forma o meu filho repete aquilo. Olha o caso dele. Ele repete o movimento do avô. Que a mãe tem dificuldade para entender isso, carrega ali a dor, né, no caso da avó dele, e aí a outra geração repete. Então a gente olhar para a nossa origem ali, para o pai, para a mãe, tendo conhecido ou não, tendo convivido ou não, para curar e libertar o nosso filho, os nossos filhos, um dos movimentos importantes é olhar para a história deles, que eles viveram e deixar com eles. Mas isso é um movimento interno mesmo, sabe? É um movimento de dentro. Para quem já está nesse processo, melhorar esse lugar cada vez mais, sabe? Isso é um orar e vigiar, gente. Isso não é meu, isso é deles. Né? O que é meu nessa história? A vida. O que é nosso do pai e da mãe? Não são as dores deles. É a vida que eles deram pra gente. As dores deles
é deles. Até porque os pais são grandes, como a Fran trouxe aqui lindamente. Eles dão conta da história, das dores deles. Concluindo com o rapaz, a gente fez um trabalho bem lindo mesmo na árvore dele, e agora ele vai casar. Mas, segundo ele, com esse compromisso de fazer diferente, né? Ser leal. Eu entendo que ele conseguiu ali uma cura na árvore dele. Mas percebe como aquilo que está aqui dentro, ó, reflete nos nossos filhos. Então é preciso a gente olhar, e eu quero, se vocês observam alguma coisa, anotem, vão anotando, porque lá no terceiro dia a gente vai juntar tudo isso. Observe se o seu filho repete algum movimento do sistema. Aqui eu não estou nem falando do pai e da mãe, do sistema familiar. Então, o meu filho, por exemplo, tem uns sintomas de saúde que vêm da árvore genealógica dele. Ele Val, eu apenas acabei de repete perceber esses. uma coisa aqui. Ah, Eu percebi que eu sempre me ah, pensei o porquê a minha filha gostar tanto assim coisas besteiras, mas sempre tem a vontade, né? E daí eu vejo que come um monte assim de uma vez. E a gente nunca entendeu o porquê. Agora que eu parei para pensar que mãe sempre tinha isso. aí. Quando ela tinha o dinheiro, ela ia lá e comprava, porque era uma coisa que ela sempre teve muita vontade, e tudo. Até o final da vida, o que ela gostava de comer, mais bobeira. Quando sua mãe fazia isso, como é que será que você olhava para isso? Tipo assim, incomodava? Você achava que queria corrigir? Como que era o seu movimento? Ó, para a gente entender aqui. Não, eu achava legal. Porque daí eu também, né? Que daí eu era pequena. Agora, depois de grande, quando eu vi, eu pensava, né? Por que não comer uma coisa mais saudável? Mas eu nunca critiquei ela, deixava, né? Porque eu não É, tava junto. sim. Mas esse criticar que a gente vai aprofundar mais também não é assim, é interno, gente, é tudo interno, lembra? A gente sempre Sim. passa para o filho, Aham. não é exatamente o que fala, é o que sente. É aquela ressonância do laboratório. Quando a gente vai lá fazer uma Sim. ressonância no médico, lá no laboratório, e aí é isso, os sentimentos fazem ressonância. Tá dando para entender aqui? Então, aquilo que nós olhamos para o pai e para a mãe, aquilo que nós carregamos de alguma forma, esse fartinho aqui, ele não vai ficar só comigo. Vai vir na malinha. Então, quando o nosso filho nasce, lá ele já traz uma malinha, que é a memória do sistema. Tá. Então, vamos fazer o movimento? Coloque as duas mãos em concha agora. Tentem ir bem para esse lugar mesmo, viu? Estar inteiro. Se estiver cansadinho, pode dar um grito. Coloque as duas mãos em concha. Olhe bem para as duas mãos, tá? Ó, as mãos em concha. Imagine que nas suas mãos está a história que o seu pai e sua mãe viveram. Estão as dores que os dois viveram. E vai olhando para essa história, para tudo que aconteceu ali entre os dois. Deixe vir a memória. E por amor, inclusive, de alguma forma, consciente ou inconsciente, você trouxe. Ou às vezes você ainda traz alguma coisa. Apenas olhe para essa história. Eu vou deixar você alguns minutos, segundos, olhando para a história do pai e da mãe.
E olhando para a história, sem tirar os olhos das mãos, diz para eles: Pai, Sim. repitam comigo: Pai, Pai, mãe, 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 por algum tempo eu carreguei a história de vocês. por algum tempo por eu algum tempo carreguei eu a história carreguei de a história de vocês. vocês. E agora eleva as mãos e sopra, tá? Só escuta eu falando, mentaliza e sopra. Mas agora eu libero a história de vocês. Vai soprando. Agora eu solto a história que é de vocês. Libero as dores. Libero tudo. Tudo aquilo que de alguma forma eu carreguei um pouquinho. E vai soprando, soprando. Visualizando você soltando essas histórias. Tudo que vocês viveram foi de vocês, não é minha história. E solta, libera, sopra, vai soltando o ar, liberando essa história. Isso. Nada é nosso. A gente não precisa carregar nada. É deles. A história que eles vivenciaram é tudo deles. E eu também faço sempre isso. Solta, libera. Até você sentir uma leveza. Quando você sentir uma leveza, você cruza as mãos nos ombros. Faça isso sem pressa, com a sua presença, com presença. Quando sentir leve, repousa as mãos, sem pressa. Sempre com a respiração, sempre com a respiração. Cruza as mãos, deixa as mãos cruzadas. Isso, respiração bem profunda. Só mentaliza o que eu vou falar. E agora eu tomo posse desse lugar. Eu fico somente com o que é meu. Eu fico com a vida. Isso é meu. Veja qual é a sensação de liberar a história dos pais, o que eles viveram, as dores, os desentendimentos e ficar com a vida. Respira. Isso. Pode vir para a tela. Nossa, amei. Eu quero agradecer mais uma vez a Janice aqui, que me fez fazer um movimento muito bom. Eu queria que vocês agora observassem o que é que os filhos trazem. Isso é importante. Agora a gente vai para os filhos. O que que o seu filho traz? Que você vê que ele repete, que é lá do sistema familiar. Então, eu trouxe uma coisa leve aqui do meu filho, que é a coleção de relógio. Isso veio do sistema do meu pai. Trouxe do meu outro, que é um problema de saúde, que veio também do sistema.
Tentem anotar, se vocês lembrarem. Faça sem pressa. O que meu filho repete? Que veio do meu sistema familiar. Ah, Alguém perguntou alguma coisa? eu só falei, ah, Ah, tá, entendi, Janice. É para os fortes, Janice. É para os fortes. E anotem. Por que eu falo anote? Porque aqui a gente acessa um campo e a gente vai precisar dessas informações para não passar em branco, para não passar batido, tá? E isso, depois, caso você lembre, vem sitezinhos depois, corram lá e anotem. Por isso que eu falei, em todo encontro a gente traz o mesmo bloquinho de anotação. Aí, às vezes, amanhã você vai lembrar de algo, aí você fala, nossa, eu vou correr lá e anotar. Então, isso é muito importante no sistêmico. A gente faz muito movimento de cura. Olhando para aquilo que a gente traz, consciente ou inconsciente, não importa. Isso de alguma forma se repete, os nossos filhos reproduzem, sim. E eu liberar esse movimento. Eu curo aqui, libero lá. Então, para entender melhor, a gente tem até amigo nosso, que ele sai da prisão o ano que vem. Ele é um jovem. Um jovem que teve uma criação boa, um pai, tudo dentro da normalidade. Por sinal, pais muito religiosos. E até hoje é difícil entender, assim, dentro da normalidade, o que levou ele a assassinar uma pessoa. Nada a ver com a criação, com a formação. Mas olhando atrás, o avô materno já fez muito isso. E mesmo ele tendo outra criação, ele repetiu essa história de alguma forma. E conversando com ele mesmo fala, ele fala, não sei, quando eu vi, eu já... Mas aí, numa parte, assim, ele fala, eu sempre tive vontade de matar alguém, mas nunca tive coragem. Parecia até... E aí, fazendo... A família buscou, levou ele em profissionais para ver se não tinha, né, algum tipo de transtorno, alguma coisa. Comprovado que não tem nada. Então, o que é que o jovem fez? Ele repetiu uma história. Porém, a mãe, por ter presenciado algumas coisas, tem uma aversão, né? Então, ela julgava muito
Aí a gente vai entender o tanto que julgar e excluir a atitude do pai. Que eles viviam escondidos, sabe? Naquela época, quando o pai aprontava uma dessas. Então, a mãe traz muito isso. Como é que essa mãe vai liberar esse filho? Porque ele vai sair de lá e ele vai matar outro? Viram como é forte? Incluindo esse pai. O pai tem a história dele, aprontou muito nesse sentido, mas isso não é dela. Isso é dele, é do pai. O que é dela? Ele deu a vida, ele é o pai dela. Quando ela estiver excluindo essa atitude do pai, que não é fácil também, vai estar presenciando isso. E está muito doloroso para o sistema familiar ver esse menino tão jovem. Aí pensa, é como se você visse um filho seu ali, preso. Então, isso que a gente está fazendo aqui, a gente tem que fazer com força, com vontade, olhando. Por isso que eu falo, é para os fortes. Porque aí a gente vai chegar naquele lugar, que é um dos objetivos da jornada, é o que eu excluo no meu sistema, o que eu excluo lá, ou a dor que eu carrego, de alguma forma o meu filho repete isso. Por isso que não se preocupem se isso não fluir agora como deve ser, com a força que deve ser. Mas não desconecte desse lugar, né? E aí, se o seu filho repete isso, ó para os cortes aqui. Veja se você consegue fazer esse link. O que que eu tenho a ver com isso que ele repete? Eu excluo essa atitude, como a atitude lá do filho da minha amiga? De alguma forma? Como eu excluí o meu pai ficar com aquele monte de relojeada velho? Se você conseguir fazer isso, você libera seu filho. Se não estiver entendendo nada, pergunte, 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 tá? Tá tudo bem. Tem dúvida? Pergunte. Está com dificuldade? Pergunte. Quando, Val, Hum, e quando eu identifico no filho algo que não é meu, é da minha avó, isso. Tá, então, é como, da avó. como que eu libero isso? Seria da Aham. bisavó. Incluindo, exata, ó, ótima pergunta, Janice. Tá, não é seu, ó, olha a pergunta dela. Boa. Não é dela. O filho repete algo que é da avó. Isso que é da avó te incomoda? É da avó e da bisavó, incomoda. Isso, é dobrado. Talvez até da tataravó, ó. Vai saber. Tá, mas isso te incomoda? Esse áudio? Incomoda. Isso. Como é que ela vai liberar o filho? Incluindo. O que que é incluir? Aceitar o outro do jeito que ele é. Sabe, vovó? Eu aceito, tá tudo bem. Vou pegar um exemplo bobo aqui. Vovó, tá tudo bem você ser fofoqueira. Eu incluo você, eu te aceito do jeito de ser. Quanto mais você incluir ela, mais isso vai ficar leve no filho. O filho vai ficar menos fofoqueiro, vamos dizer assim. É um engraçado que não me incomodava isso na minha avó nem na minha mãe, mas me incomoda na minha filha. Mas será que é inconsciente, não? Senão ela não repetir. Não Será sei. que você vai desenvolver esse estudo? Senão, não Eu, repete, Janice. Se não incomodar, não repete. Isso não quer dizer com eu amor, posso, viu, gente? Não quer dizer que ela não gosta da avó, nada disso.
Não tem nada a ver com Não, amor. É algo. eu posso falar o que é. É o Ah, carinho com toque, abraço, beijo. Eu não lembro da minha avó. Minha avó gostava demais da gente, amava demais a gente, minha mãe também. Mas eu pouquíssimas vezes me lembro de um abraço, de um beijo, de colocar no colo, né? E minha filha, a gente tentava abraçar, ela endurecia, ela enrijecia, ela não aceitava beijo, ela não aceitava abraço. E até hoje ela é assim. Ela gosta de família, ela gosta de agregar, ela gosta de estar junto. Ela mora fora do Brasil, mas quando ela vem, ela quer todo mundo junto, ela quer estar com todo mundo, mas não sabe receber um abraço, não sabe receber um beijo. ok. Vamos fazer agora isso, tá? Uma pergunta, Jaque, uma pergunta pode para a Janine. perguntar. Ela é aquariana? A Fran. É aquariana. É Eu sou aquariana. aquariana. Assim, coisas que eu leio, né? Que eu leio, que eu vejo, assim, que eu sou aquariana. E dizem que os aquarianos, eles não gostam, assim, de muito mimimi. Muito toque, né? A Salone Mas o irmão, aqui, ela acha que ela é astróloga. o irmão dela é Janine, aquariano e é o contrário. Fofoqueiro, abraçador. ó, vamos fazer o movimento agora, tá? Agora a gente vai precisar de bastante concentração. Jaque, vou pegar você aqui na tela. Você vai olhar para os olhos da Jaque. Gente, isso é acessar a Jaque só vai. É como se fosse uma historinha mesmo, para entender até o que é o campo. Então, os olhos da Jaque vai ser a avó, tá? A avó. E você vai dizer para a avó, Não está aparecendo vó. para mim a Jaque. Ah, não tá? No seu celular não tá? Tem que rodar o dedinho. Passando o dedinho assim lá, não parece todas as carinhas passando assim? Não, Tem 3 pontinhos aí, a gente passa. já deu. Nossa, eu tô apanhando doidinho. Agora deu. Ah, tem perigo não. Tá conseguindo agora? Sim. A Jaque? Isso. Olha para a Jaque, para os olhos. Não tira os olhos dela, ela também não vai tirar de você, tá? Ó, as meninas ficam guardando aí. Solange, depois vou pegar você. Olha para a Jaque, Janice, diz assim para ela, avó, fala, Ó, vó, ó. o seu amor chegou até a mim Seu amor chegou até mim de diversas formas. de diversas formas. Nem sempre foi através de um abraço, Nem sempre foi através de um abraço, de um toque, de um toque. mas ele chegou até a mim. Mas ele chegou até a mim. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. E tá tudo bem. Tudo bem. Jaque, como que você ficou quando ela falou isso para você? Aliviada. É um alívio bom. Olha E para essa avó me Solange, representa, Janice. então não estou muito afastada também não, viu? Mas sempre, quando a gente é representante, todo mundo tem um pezinho nesse lugar, inclusive. Bem-vindos ao clube. Tá Olha medo, para não, estou Solange, Janice. livre. Eu não vou falar o que ela representa. E a Jaque também Solange, olha para Solange. Aham, Solange. Viu a Solange aí, Janice? É que no meu tá Tá Maria. escrito sim, FF Maria. Tá escrito. Fé Maria.
É, Pede Maria, isso. Fala assim para Solange. Tá tudo bem você não gostar de toque. Fala Tá para ela. tudo bem você não gostar de toque. Tá tudo bem você não gostar de toque. Eu vejo você. Eu vejo você. Você tem um lugar. Você tem um lugar. Do jeito que você é. Do jeito que você é. Jaque, foi bom você ver ela falando isso para Solange? Foi bom. Mas não Solange, como senti foi nada escutar de isso? diferente, não. Foi Aí eu só tô senti aqui como emoção. espectadora. Ó, então assim, ó, o que que eu quero que vocês observem aqui nesse movimento? Esse campo ele abriu porque mais pessoas aqui têm essa questão com o toque. A Janice teve o peito de trazer. Não é só o caso da filha dela. Tem mais pessoas aqui que têm esse problema com. Olha que incrível é o campo. Vocês viram, gente? Isso que é a cura. É a Jéssica ali. Jéssica, você está ouvindo? É Jéssica, né? Entenderam? Então, quando a Janice traz esse movimento, como é que ela olha? Não é vamos dizer assim, ou a cura ou a leveza que seja, o movimento que precisa fazer no campo não é com a filha, é com a avó, a bisavó. É lá atrás que ela olha. Vai ficar mais leve. A Solange fez papel de filha, né? Então, assim, a gente consegue acessar o sentimento do outro. O que a gente fez aqui agora, porque a Jaque, ela trabalha, ela atua como figurante às vezes, né? Em constelação. Então, a gente tem o poder de acessar o sentimento do outro. O que que a Jaque acessou? Que a Jaque se sentiu bem. Quando você olhou para a vovó e falou: Ah, vovó, tá tudo bem você ser assim. O seu amor chegou até a mim de várias formas. Isso não é uma coisa séria, mas é uma coisa que cada vez mais vai passar a ter menos importância para você, menos cobrança. Cada vez mais você vai olhar para a filha e falar: gente, o que quer incluir? É aceitar o outro do jeito que ele é. É isso que é incluir, né? O incluir cura. Então, quando a Jaque trouxe lá, porque eu acho que minha mãe poderia ser isso, aqui. Não, é olhar para o pai e a mãe, aceitar eles do jeito que eles são. Isso é que faz a gente liberar a próxima geração. Então, esse movimento que ela traz vai ficar mais fácil para a filha, mais leve, vai incomodar menos, e às vezes ela pode até fazer um movimento assim, ser um pouco mais ligada ao toque, vamos dizer assim. A gente vê muito esse movimento. Eu estou tendo uma experiência, gente, que dá para escrever um livro com autista. Então, eu coordeno um projeto de saúde, nós temos crianças autistas. E eles não suportam toque. A maioria. Nem barulho, nem toque. E aí, a gente está fazendo com eles uns movimentos sistêmicos lá. E aí, eu faço com as mães também. Vocês acreditam que eles estão abraçando? Pessoal, eu não falo para as mães como eu estou falando aqui, até porque tem várias, né? O discernimento que não tem ali, assim. Algumas não conseguem entender, mas não precisa acreditar, é só entrar no movimento. Aí eu falo assim: olha para o filho, olha para o seu filho, que não gosta do toque, mas aceita ele desse jeito, do jeitinho que ele é mesmo, não gosta que encosta. Aí eu vou fazendo lá, faço na base, olha esse movimento. Gente, impressionante, as crianças vão abraçando. O que que a gente faz com esse movimento ali? Com a mãe, incluindo os autistas do jeito que eles são. Porque o que que as mães dos autistas fazem? Ah, mas eles não gostam de toque. Ah, porque ele não gosta. Porque toda vez que a gente fala isso, a gente acaba excluindo, sem querer, claro. Isso não é proposital, tem a ver com amor. Estão entendendo aqui? Então, quanto mais eu incluo, mais eu faço movimentos de cura e meu filho repete menos. E eu tô apaixonada, apaixonada, apaixonada com isso que está acontecendo lá. Fazendo movimento com as mães.
Mas sem falar isso é sistêmico, isso é constelação, sem nada disso. É porque se mistura tudo. É só fazendo movimento. Então, as curas aqui do sistema familiar, quem já conhece, melhora mais esse lugar, está no incluir. Então, tudo que eu aponto, tudo que eu critico, tudo que eu julgo, tudo que eu quero que seja do meu jeito, é exclusão. Excluir, o meu filho repete. E repete com força. O meu filho vai repetir tudo que eu vou excluir no sistema. Então, a Janice trouxe esse movimento leve, não é que ela não gosta da vovó de jeito nenhum, gosta muito. Mas algo aí tinha nisso. Por que a vovó não gosta de abraçar? A vovó é mais seca, alguma coisa assim. Então, inconsciente, o filho olha para aquilo e repete de alguma forma. Né? Eu também não gosto, igual a vovó, não gosto de toque. Isso só para a gente entender melhor. Talvez aqui as meninas que já vêm de um trabalho vão entender melhor alguns movimentos dos filhos agora. Né? Só para a gente entender o quanto que aquilo que a gente exclui, a criança ela vai mostrar, ela vai trazer. Desde coisas muito sérias, né? Como essa que eu trouxe para vocês, da pesada, até coisas mais simples, mais fácil, né? E meio que corriqueira do dia a dia. Esses dias a menina falou assim, Val, você acredita? A minha avó tinha uma guspição. Assim. Ela falava, vovó tinha uma guspição. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Mas você acredita que a Catarina, do mesmo jeito, eu já bati na boca dela. Ela falou, a Catarina tem 6 aninhos. Ah, uma guspição. Eu falei, mas a avó já morreu? A avó já morreu? Não, a vovó está viva, mas olha, eu não gosto nem de... Então, um dia para onde que ela vai ter que olhar? Para a avó. A Catarina só está repetindo uma coisa que ela exclui da avó. Também não é uma coisa tão assim. Mas percebe como os filhos trazem para a gente tudo que a gente exclui. E aí eles mostram. Tá dando para fazer essa pegada? Perguntem, silêncio aqui na plataforma. Soninho batendo, a gente já está quase... Tá dando para entender? Sim. O que eu excluo no sistema, o meu filho Repete. mostra. Nem sempre é de mim. Pode ser do vovô, da vovó, da bisa. Aquilo que foi excluído. Gente, isso é tão forte, que eu vejo isso nas histórias mais pesadas que vocês podem imaginar. Então, é muito normal, no alcoolismo, por exemplo, quando a gente exclui o alcoolismo é uma doença, né? E aí, eu não bebo, meu marido não bebe, mas o meu filho olha para isso que eu excluo e ele bebe. E ele vai para o alcoolismo. Eu, assim, nunca atendi nenhum caso, assim, de vícios que não tenha exclusão ali no sistema. Excluiu, o filho vai mostrar para a gente de alguma forma. Alguma dúvida quanto a isso? Sim, alguém conseguiu fazer o que a Janice fez? Ela teve peito. Quem mais teve peito? Val, eu queria fazer uma pergunta. Ah, Isso atribui também a racismo, a homossexualidade, a esses detalhes mais sim, delicados? ixi, com força, né? Com força. Agora, isso é um lugar também que a gente vê muito, assim, a questão do masculino, do feminino não estar bem resolvido. Eles olham para isso. Mas pai e mãe que fala assim, Deus me livre de ter uma filha sapatona. Vai ter, porque exclui, vai ter, né? Gente, ó, tudo que eu aponto, que eu critico, que é exclusão. Excluiu, volta com força, com força. Tudo. Vocês nunca viram? Na minha época tinha muito isso, da Janice também acredito que tinha. Aqueles pais que falavam assim, Deus me livre de ter uma filha, né? Não podia, não podia engravidar, não podia... Na minha cidade eles fugiam, as meninas fugiam, assim, de casa. Deus me livre de ser uma filha minha. Passava uns dias, estava a menina grávida. Então, ele excluía esse movimento, e às vezes até na família, né? Olha lá, a fulana, vamos ser assim, a tia, a irmã, 2 filhos solteiros. Deus me livre, seu filho vai aparecer a menina grávida. Excluía isso,
Fugia também, porque tinha essa coisa do fugir, né? Isso é tão certo quanto 1 mais 1 são 2. Então, grande parte, olha só se isso não é para os fortes, olha só se isso não é para respirar sem parar. Grande parte das dores dos nossos filhos estão nas exclusões que nós fazemos. Respira, respira mesmo, né? Fran, tá tudo bem aí? Tá. Você saiu da tela. Não, é que eu não estou me enquadrando na tela, não está aparecendo o meu rosto, não estou conseguindo. O que será, né? Gente, mas assim, tá dando para entender isso? Sim. Tá, Janice? Respirando? Gabi! Meriana tá no silêncio profundo. É Jéssica, acho que eu esqueci. É porque eu não tô conseguindo ver a carinha. Mas, Val, isso tudo Já é que tá dando para grave. entender, muito grave. Janaína. Desculpa, Janaína, desculpa, Janaína. Janaína, tá dando para entender? Então, gente, é fazer a listinha. O que é que você exclui, aponta, critica, quer que seja do seu jeito? O filho, Janaína, tá dando para entender, né? O filho vai te mostrar isso de alguma forma. É muita coisa, Val. Respira de novo. É. Ó, Fran. Vou sair, Ó, vou ter que sair respira catando agora. tudo que eu. Para me acertar. Ó, Essa questão aí que res- você falou de não gostar muito de toque, é assim, eu tenho muito isso, né? Assim, quando a pessoa começa a falar muito, elogiar, eu já acho que é fingimento. Eu falo, não gosto de falsidade, né? Aí eu não quero aquilo, eu não desejo aquilo. E o meu filho, por incrível que pareça, é igualzinho. Ele não gosta de abraços, não é todo mais mundo filhos que ele aqui assim. abraça, né? Eu Aí também tenho. eu me vi nessa situação. E às vezes eu já até me perguntei, será que eu sou autista? Eu tenho alguma coisa de autismo? Por quê? Certas coisas assim que eu não gosto, assim, para me abraçar, eu tenho que gostar da pessoa para me abraçar. Eu não abraço para dizer, só para fingir que eu gosto, entendeu? Então, quando eu Então, abraço é porque eu gosto. uma coisa que precisa observar no sistema, vou pegar esse link. A Janice trouxe uma coisa aqui que parece ser uma bobeira, mas não é não, né? Ó, uma coisa que a gente precisa observar no sistema familiar, gente, são histórias de abuso. Histórias de abuso no sistema familiar sempre vai repetir. Por que que vai repetir? Porque a pessoa ela guarda em segredo. Tudo que eu guardo em segredo e eu excluo aquilo de alguma forma, não quero nem pensar, tenho aversão, isso vai ser multiplicado no sistema. Eu já atendi, Deus, ó, eu acho que, sei lá, muitos casos de abuso, muito, 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 muito. E eu nunca vi nenhum caso, a gente estuda isso, o Bert Hellinger traz isso, mas de todos os casos que eu atendi, muito, 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 lá no projeto é o que mais tem, eu nunca vi nenhum caso de abuso que não venha de uma repetição. Porque aquilo é muito. E aí a pessoa também fica com aversão a toque. Por quê? Porque aquilo ali fica muito guardado, a sete chave. É uma dor que a pessoa guarda, não fala para ninguém, guardou. E ela exclui de alguma forma, lógico, porque é muito forte aquilo. E aí aquilo vai ser multiplicado. Em todos os casos que eu vi. Até onde a pessoa consegue ir nas gerações lá atrás, repete lá atrás. Vem lá de trás, de trás, de trás, de trás, de trás, né? Que também, e também, às vezes, tem um pé nesse lugar. Ah, mas a filha da Janice, ela foi abusada? Às vezes, não, mas a vovó foi. Sabe assim? Então, a gente olha mais profundo. Ah, mas toda pessoa que não gosta de toque sofreu abuso? Não, não é assim. Mas existe também isso.
O que eu quero que vocês entendam? Que tem uma história atrás disso. Alguma coisa aí tem. Pode ser uma exclusão, sim, pode ser. Pode ser uma dor muito forte que olha para o sistema, mas não é do nada que a pessoa não gosta do toque. Não é do nada. Por isso que precisa ser acolhido e incluído. Ixi, acho que eu pus uma sarna agora, né? Uma pulga atrás da orelha. Mas é o que eu vejo muito nos atendimentos. Mas o mais importante a gente entender aqui hoje é tudo que eu aponto, tudo que eu critico, tudo que eu julgo, tudo que eu quero que seja do meu jeito. Isso o meu filho vai mostrar para mim. Mas por que será que o meu filho vai fazer isso? É para me incluir. Quem sabe, doendo em mim, eu vou olhar diferente, passar a incluir. A vida ela é uma continuidade. A vida é uma continuidade. Eu amo contar o exemplo de uma pastora que eu atendo ela até hoje. E na época ela fazia teologia, quando eu comecei a atender, ela falava assim, Val, mas a Bíblia é tão clara, a Bíblia não fala em tão bonitinho, igual você fala, não. Ela fala maldição, ela é dura, ela falava, que repete por várias gerações. Então, aqui no sistema que a gente fala assim, tudo que eu excluo vai repetir. Vai repetir por quantas gerações? Até alguém olhar, dar um basta e passar a incluir. Ah, mas eu não excluo, eu não consigo olhar para o que eu excluo. Mas o seu filho mostra, tá fácil saber. Seu filho mostra a todo momento. Seus netos mostram, para quem já tem neto, né? Deu? Tá dando para entender? Respirar? Gabi, tá tudo bem aí? Tudo bem, eu estou só refletindo aqui que às vezes a gente pensa só no abuso físico, mas não, pode ter um abuso emocional também, e ele traz essa repulsa, Sim, tudo é essa abuso. vontade. Tudo é abuso. Não é necessariamente um abuso físico, né? Mas o emocional, Não. tipo, também ele traz essa repulsa. Sim, sim, sim. Aliás, histórias de abuso são repetitivas, relações abusivas, né? Elas são repetitivas também. Quando a gente fala abuso, é exatamente isso. Que bom, obrigada. Que a Gabi ampliou isso e trouxe isso, né? A Gabi vem do direito, e o direito também ele olha muito dessa forma. Exatamente, muito bem colocado. Mas, como é que tá a cabecinha até agora? Tá tranquilo. Tá Começando a tranquilo? pegar no. É não tão Começando a tranquilo. Eu pegar. sei de Já conclusão, que tá mas tudo vai bem, pegar. Janaína, tá tudo bem? Você dá quietinha, dá o grito, tá? O que eu queria que a gente levasse hoje aqui, eu queria que a gente levasse, saísse hoje do nosso encontro com esse lugar aqui. E as meninas que já estão na jornada, mesma coisa, melhorem esse lugar. O que eu excluo, que o meu filho mostra tão bem, e que bom que ele mostra. Que bom que ele mostra esse movimento que eu preciso incluir. E o que é mesmo incluir? Eu vou fazer esse movimento lá no grupo, tá? Para vocês entenderem. Eu falo esse trabalho de gotinha no grupo. O que é mesmo incluir? É aceitar o outro do jeito que ele é. É aqui que está a Bíblia, o altar e a nossa espiritualidade. E eu só vou conseguir fazer esse movimento, pega esse código, olhando para o meu pai, para minha mãe, não só deixando com eles o que é deles, mas aceitando, acolhendo essa pessoa do jeito que eles são. E eles são bem imperfeitos. Foram pessoas normais, cheias de defeitos, né?
E ainda bem que foram cheios de defeitos. A gente vai entender isso mais no final, porque eles vieram. A gente veio de pessoas tão imperfeitas, né? Isso cura uma linhagem. Pode ficar meio bagunçadinho, mas tá tudo bem. A gente vai alinhando. Então, o que eu excluo aqui, de alguma forma, o meu filho vai repetir. E aí, mais um fechamento. Bastante cuidado, a pessoa mais excluída do sistema familiar é o pai. O pai ele é muito excluído do sistema. Tudo o que você exclui no pai do seu filho, ele vai repetir. Então, quando a gente fala assim para o filho, igualzinho o pai. A mesma coisa que eu, mãe, eu vou continuar isso no próximo encontro. O que acontece entre eu e o meu marido é nosso, a história é nossa. O filho não tem nada com isso. Por isso, gente, é perigoso, mãe que faz filho da melhor amiga. Não, mãe não é amiga. Mãe é mãe. Aí conta as dores para a filha. A filha não dá conta desse lugar, o filho. Ele vai pegar, tomar um partido ali. Então, como que é a relação? Filho, ó, o problema é o seu pai é nosso. Criança não se envolve. Vocês têm nada com isso. Deixa que eu resolvo com ele. Já vou dar um tapa na cara dele, né? Só para vocês rirem um pouquinho. Já vou resolver lá com ele. Isso é nosso, você não tem nada com isso. Porque o filho nunca vai dar conta de carregar essa dor, esse lugar. Então, a mãe é doutora nisso. Tudo que ela tem com o pai ali, que ela exclui do pai, ela passa para o filho. Então, quando você olha para a relação sua com o pai do seu filho, se ela não é boa, se é meio turbulento, isso é seu, não é dele. Então, quando você exclui o pai, você está excluindo 50% do seu filho. Isso é certo. O seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não vale nada, seu pai. A criança não vai dar conta desse lugar, né? Aí você exclui a metade dele. Porque a gente veio o quê? Metade de cada um, né? Então, essa exclusão do pai ela é muito séria, assim. Então, eu atendo muitas mães que não deixam nem o pai ser pai. Fala bem assim: deixa que eu converso com ele quando ele chegar. Deixa que eu vou bater nele que você não sabe bater. Deixa que eu. Aí a mãe ali nunca deixou nem o pai ser pai ali, né? No relacionamento. Ela exclui até a educação que o pai quer dar de alguma forma ali, de algum jeito. Então, cuidado. Quando a gente fala tudo que eu excluo, não tá lá atrás, não. Às vezes tá na pessoa do lado ali, ó. Você exclui muita coisa no seu marido, no relacionamento, e aí o seu filho olha para isso, ele vai repetir. Igual o menininho lá, raparigueiro, que ele falava. Achei engraçado o termo raparigueiro, né? Que a mãe excluía. Bastante cuidado. Não é cuidado que eu quero dizer, vamos olhar para isso. O que que eu excluo? O que que será que eu excluo no pai do meu filho que ele repete? Eu atendi um caso gravíssimo já, que é uma história que a pessoa entrega assim para que eu possa contar, mas não precisa falar nomes, que o pai suicidou e o filho, aos 23 anos, repetindo, querendo. E ela ficou muito revoltada do pai ter suicidado, porque sofreu muito com ele por vício. E aí ela falou assim: ainda acabou com a vida do meu filho. Ela carregava isso assim, muito contundente, sabe? Além de ter tirado a vida, acabou com a vida do meu filho porque atirou na frente do menino. E aí o filho lá na frente, adulto, repetindo a história do pai, querendo suicidar também. O que que teve que fazer? Voltar para essa história. Ela aceitar o ciclo desse marido como foi fechado. A atitude dele, até porque para ele fazer isso, ele se drogou muito. Quer dizer, não é uma pessoa que estava bem, era uma pessoa que vinha, enfim, entender a história, incluir, mas a história do marido, o filho parou de suicidar, de ter tentativas de suicídio. Então, tudo aquilo que eu incluo, vamos com isso essa noite, é forte isso, é para os fortes, eu curo
a próxima geração. Eu curo o meu filho, incluindo aquilo que eu excluo. Passe a observar todo o movimento do seu filho. Isso é para os fortes, gente. Isso é para os fortes. O que é que você exclui? Que ele está mostrando ali para você com tanta clareza. Corre lá e anota. Alguma pergunta? Tudo bem, Janessa? Janaína, tudo bem? Sim, Gabi, Jaque aqui, Fran continuando. Marlene, depois vou ver. Sou, tudo bem? Tá conseguindo continuar, né? Sim, encontrei um monte de coisa. Viu? Camadas de cebola, fico feliz. Se você falasse que tivesse encontrado nada, eu ia ficar triste, falar, ai, tá estacionada, não tá vendo. E eu também já achei um Não, bocado encontrei um aqui. monte. Ai, tem que anotar tudo Ah, depois. ótimo. Merian, tá dando para entender certinho. Sim. Isso, gente, não vou fazer um movimento com os filhos para fechar, mas antes disso, esse excluir, que você exclui da sogra, ou lugar perigoso. O filho repete, você exclui do sogro, ou lugar, né? E as mães fazem mais esse movimento do que o pai. Tanto é que no direito, quem tem essa linha do sistêmico, no direito, a Gabi deve saber disso, às vezes lá o juiz prefere que o filho fique com o pai, porque ele não vai excluir a mãe. Se ficar com a mãe, ela destrói logo o pai ali todos os dias, como se fosse um terço, né? Uma oração. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá, então vamos fazer um movimento bem legal de encerramento. Eu vou estar lá no grupo, estou à disposição de todo mundo, tá? Nós vamos para o nosso segundo encontro. Eu vou jogar bastante coisa lá para vocês irem buscando, para trazer como recurso, né? Quanto mais inclusões eu faço, mais eu curo os meus filhos, né? Eles apenas mostram o que eu preciso incluir. E é muita coisa, muita coisa. Ah, coloque as duas mãos em prece. Isso. A gente vai fazer um movimento sistêmico e eu deixo um pouquinho aberto para perguntas, tá? Esse movimento eu quero que vocês estejam bem 100%, tá? Isso, pode fechar um pouquinho os olhos. Respira. Imagine que no meio das suas duas mãos, você tá com a força da vida. Respira e diga: eu já recebi tudo o que eu preciso. Já recebi Recebi tudo que eu preciso. tudo que eu preciso. Eu já recebi tudo que eu preciso. Pai, 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 mãe, vocês mãe, não me devem mais nada.
Vocês não me devem mais nada. Eu recebi o suficiente, a vida. Eu Eu recebi o recebi o suficiente. suficiente, a A vida. vida. Isso. Podem ver para a tela. Alguma pergunta em relação a hoje? Não. Tranquilo. As meninas, né, de Goiânia e Minas, fuso horário aí 1 hora mais tarde, né? Estão todas vivas? Janaína também é do Goiás? De Minas. De Minas também? De Minas. Os mineiros, né? Aham. É o jeitinho, né? É porque o sotaque de Goiânia e Mineiro é parecido, não é? Mais ou menos. É. Ai, mineiro não é, mais ou menos. Gente, mas falando sério agora, só para eu falei. Alguma pergunta a fazer? Não. Tá. É, Fiquem bem à vontade no grupo, bem à vontade mesmo, vou estar sempre lá. Também pode ver no privado, tá? Fiquem bem à vontade mesmo. Eu vou jogar alguns movimentos lá no grupo, bem curtinho, façam. Aí nós vamos para o nosso segundo encontro. Traga o bloco de anotações. Tudo que lembrar, corre lá, anota. Observe o movimento do seu filho e fala, puxa, coloca lá. E vai atrás disso. Vê se tem alguma exclusão nisso. O que que tem? Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil a gente entender algumas coisas. Mais leve. Combinado, então? Sim. Podemos fechar por aqui, Podemos. Boa semana para todos. mas na quinta, boa semana. Na quinta, a gente fica mais um pouquinho, tá bom? Se organize, dorme um pouquinho à tarde. Tira uma cochiladinha para estar aqui, tá? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Hã? Saí dele, ganhei R$ 2. 0-0, eu coloquei ambas marcas. Santos, eu tô acertando, mano. Santos, eu tô acertando.